A partir de agora está gravando. Então vamos lá, pessoal, vou dar uma breve explicação de novo. É um escoamento que ocorre sobre a comporta, né? A água vai passar pela parte de baixo da comporta. Percebam que a comporta ela está parcialmente aberta. Passando sobre a comporta, esse escoamento ele vai exercer forças sobre essa comporta e o fato de ter movimento vai induzir tensões cisalhantes aqui. E, portanto, é um problema de movimento de fluido. E um problema de movimento de fluido, ele vai nos remeter ao uso das equações de quantidade de movimento. Não dá para a gente calcular a força sobre essa comporta usando as mesmas equações lá da estática dos fluidos, calculando a força daquele jeito, porque lá a comporta estava fechada, o fluido estava em repouso. Aqui a comporta está parcialmente aberta e há tensões cisalhantes na vizinhança dessa comporta. Portanto, nós temos que utilizar as equações da hidrodinâmica, de quantidade de movimento, tá? São dados do nosso problema as profundidades H1 e H2, certo? Então aqui a gente tem uma vista frontal do canal, como se a gente estivesse olhando daqui para lá, da esquerda para a direita. As profundidades H1 antes da comporta e H2 depois da comporta são dados. Veja que a profundidade H2 ela depende do grau de abertura da comporta. É dado do problema a largura do canal, que é a própria largura da comporta, né? É o próprio comprimento da comporta. A comporta ela vai da margem esquerda à margem direita do canal, certo? Então, esse B, que é ou a largura do canal ou o comprimento da comporta, ele é dado, certo? E é dado também a vazão de escoamento já estabilizada nesse sistema, indicando que nós vamos analisar o regime de escoamento permanente, certo? Como é, então, um problema de aplicação das equações de quantidade de movimento, a primeira coisa que nós temos que fazer antes de resolver, propriamente dito, ou de lascar equações aí na nossa tela, é selecionar um volume de controle adequado. O volume de controle adequado é aquele volume próximo ali da comporta, porque o exercício está pedindo justamente isso, né? Calcular o comportamento das forças que o escoamento faz sobre a comporta. Então, nós vamos selecionar aqui um volume de controle no entorno dessa comporta, um volume de controle conveniente aqui nesse entorno da comporta. Um volume de controle como esse, por exemplo, não muito grande, tá? Mas que sirva ali, ó, naquela região que está ali próxima da comporta. Então, esse passa a ser, no nosso problema, o nosso volume de controle. Tudo bem, pessoal? Analisando, então, o selecionado, uma vez selecionado o nosso volume de controle, a gente vai agora ver quantas equações de quantidade de movimento são necessárias a se aplicar nesse problema. E ver quantas equações de quantidade de movimento são necessárias significa analisar as velocidades que entram e que saem do volume de controle. Se essas velocidades são paralelas entre si, a gente pode aplicar apenas uma equação de quantidade de movimento e fazer uma análise unidimensional, tá? Para isso, nós vamos considerar aqui a direção X como sendo a direção do fundo do canal, tá? Então, nós teremos aqui a direção X, que é a própria direção do escoamento, né? A vazão ela vem aqui de montante para jusante, né? Então, a gente coloca aqui o eixo X orientado de maneira mais fácil na orientação do escoamento, para evitar ter um monte de números negativos, como a gente já vinha falando. Ah, mas eu sou do contra, eu quero pôr o eixo X para a esquerda. Pode pôr, não tem problema nenhum, certo? Você não vai errar o seu problema por isso, se colocar o seu eixo X para a esquerda, orientado para a esquerda. Você pode errar por uma desatenção de sinal, mas não vai ser o fato do seu eixo X estar orientado ao contrário que estará errado o seu problema, tá? Mas a minha dica é, veja para onde o escoamento vai e oriente esse eixo X nesse sentido do escoamento. É mais fácil, é mais difícil de errar. Tudo bem, pessoal? Bom, analisando então esse eixo X e as velocidades que entram e que saem do volume de controle, nós teremos aqui uma velocidade média de aproximação desse volume de controle, que será uma velocidade aqui V1, certo? Então, essa velocidade média é a velocidade média de aproximação do volume de controle. Nós teremos uma velocidade de saída do volume de controle, que vai ser uma velocidade V2. Vamos perceber que essas velocidades são paralelas entre si. Veja que V2 é paralelo a V1, V1 é paralelo a V2, tá? Então, como as velocidades que entram e que saem do volume de controle, elas estão na mesma direção, e no caso aqui é até a direção X, basta que a gente aplique uma equação de quantidade de movimento. A equação de quantidade de movimento na direção X, certo?
Então, nós vamos aplicar nesse problema apenas uma equação de quantidade de movimento. É um problema que pode ser resolvido em uma dimensão. Tem dúvida quanto a isso, pessoal? Saber quantas equações de quantidade de movimento são necessárias? É analisar as velocidades que entram e saem, tá? Quantidade de movimento na direção x. A equação de quantidade de movimento na direção x é, então, escrita da seguinte maneira. Ela calcula a resultante das forças que ocorrem nessa direção, na direção x, como sendo d dt, uma derivada temporal, de uma integral, né? Integral no volume de controle de u, rho, dvol, mais a integral nas superfícies de controle de u, rho, vezes o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, vetor dA, certo? Bom, nessas forças que ocorrem aqui, que vão compor o primeiro membro da nossa equação, a resultante das forças em x, nós temos que, então, indicar quais são as forças que causam a resultante Fx. Pergunto para vocês, existe força na superfície de controle 1, seria aqui a superfície de controle 1, aqui a superfície de controle 2. A superfície de controle 1 está submetida a forças, pessoal? A pressão, por exemplo? Tá, concorda? Existe uma distribuição de pressão ao longo da profundidade desse canal. Lógico que a pressão aqui em cima vale quanto? Zero, é a pressão atmosférica. A pressão aqui também é zero, é a pressão atmosférica. Mas à medida que se desce a partir da superfície livre, nós temos sim distribuição de pressão. E num canal de fundo plano, essa distribuição de pressão ela se aproxima muito da distribuição hidrostática, certo? Então nós temos aqui um prisma de pressão que vai atuar sobre a superfície de controle 1. Esse é o prisma de pressão que atua sobre a superfície de controle 1. Sobre a superfície de controle 2, também vai atuar ali um prisma de pressão, onde a pressão é nula na superfície livre, mas tende a aumentar com a profundidade. Lógico que o prisma de pressão na superfície 2 vai ser um prismazinho, né? Um prismazinho bem pequenininho ali, ó, porque a profundidade da seção 2 é menor do que a profundidade na seção 1, mas existe ali um prisma de pressão que atua sobre a superfície de controle 2. Ao integrarmos esse prisma de pressão, e aqui a ideia é a mesma usada lá na estática dos fluidos, nós vamos chegar a uma força resultante decorrente da pressão, que vai se chamar aqui Fp1. A força decorrente da pressão sobre a superfície de controle 1, decorrente da integração do prisma de pressão. Na superfície de controle de saída 2, também existirá aqui uma Fp2, né? Uma força decorrente da pressão resultante da integração do prisma de pressão sobre a superfície de controle 2. Então, haverá aqui uma Fp2. Certo, pessoal? Quanto valem essas Fps, hein? A questão é essa. Quanto vale a força decorrente da pressão numa seção transversal genérica I? Vimos na estática dos fluidos que ela é equivalente ao volume do prisma de pressão. Então, essa força decorrente da pressão ela é igual ao volume do prisma de pressão na seção I. Portanto, o volume do prisma de pressão nessa seção I, aqui nós estamos voltando exatamente lá na estática dos fluidos, é igual à base desse triângulo, que é o valor da pressão nesse ponto. Quanto vale a pressão nesse ponto, pessoal? Ρg vezes HI, a profundidade desse ponto aí. Lógico que no nosso caso, a profundidade nesse ponto é a profundidade que a gente está chamando ali de H1, né? Então, aqui nós temos a profundidade H1, a profundidade dessa seção, tá? Mas como estamos escrevendo aqui para uma seção genérica, aqui nós estamos escrevendo para uma seção genérica, eu estou chamando de HI. Então, esse é o valor da pressão aqui, vezes a altura. Veja que estamos calculando a área desse triângulo, base vezes altura. Então, vamos multiplicar aqui pela altura HI. Dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Aí a gente tem a área do triângulo, que é a área do prisma de pressão. Mas para a gente ter o volume, a gente ainda precisa multiplicar isso pela largura B do canal. Vamos lembrar que o canal tem aqui uma largura B, certo? Então, o prisma, na realidade, é uma cunha, né? É uma cunha de pressão. E a gente precisa multiplicar aí pela largura B
para obtermos, então, o valor da força calculada decorrente da pressão, tá? Então, em termos finais, essa força resultante decorrente da pressão em canais, ela pode ser calculada como sendo ρ, G, vezes HI ao quadrado, vezes B sobre 2. Podemos até guardar essa forma para que a gente possa utilizá-la lá quando a gente for resolver numericamente o problema no Excel, tá? Tudo bem? Então, essa é a força aí decorrente da pressão. Então, percebam que nós temos nesse nosso balanço de força a FP1. A FP1 está favorável ao eixo X, portanto, ela entra no balanço de forças positiva. Então, apareceu aqui a FP1. Tudo bem? O que vai acontecer com a FP2, pessoal? Ela entra positiva ou negativa? Percebam que ela está ao contrário ao sentido do eixo X, então ela vai entrar negativa, menos FP2. Mas essas duas não são as únicas forças que atuam no volume de controle. Você tem toda uma parede de uma comporta que, de certa forma, segura parte da água que está passando por ela, certo? Então, há de se esperar que essa parede estabelecida pela comporta, que está parcialmente aberta apenas, vai exercer sobre o fluido que está dentro do volume de controle uma força no sentido contrário ao movimento. Provavelmente uma Rx que estará nesse sentido. Tá? A direção é, obviamente, a direção do eixo X, mas no sentido, provavelmente será um sentido aqui contrário ao sentido do escoamento, porque essa parede ela vai segurar a parte do escoamento, portanto, exercerá uma força no sentido contrário. Ah, professor, eu tenho dúvida, eu não sei se a Rx é para esse lado mesmo, é para a esquerda. Se eu colocou aí para a esquerda, eu tenho dúvida. Coloque para a direita, certo? Ao colocar a força para a direita, você pode perceber que o valor que você calcular vai dar negativo. Se der negativo, significa que a Rx está apontada no sentido contrário àquele que você colocou inicialmente, tá? Então, não vamos nos preocupar tanto com a prefixação do sentido dessas forças. O próprio sinal, na hora que fizermos o cálculo numérico, vai corrigir esse sentido. Tudo bem? A gente já vem falando isso também nos outros exercícios de quantidade de movimento. Então, entra aqui mais essa força Rx que vai entrar negativa, porque ela está contrária ao eixo X, tá? Então, entra aqui nesse balanço, ó, menos a Rx. Menos a força Rx, tudo bem? Então, dessa maneira, a gente compõe o nosso primeiro membro. Ah, tem o peso do fluido, né? Tem esse volume de controle, tem um certo volume de fluido, mas percebam que se esse fundo é praticamente um fundo plano horizontal, o peso do fluido contido no volume de controle, ele é perpendicular às forças na direção X e, portanto, não entra na nossa solução. O nosso próprio problema está resolvido na direção X, portanto, a força-peso ela não vai entrar na solução do nosso problema. Muito também porque esse eixo X é praticamente um eixo horizontal, tá? Porque o fundo do canal é um fundo praticamente horizontal. Se tem ali uma declividade, é uma declividade muito baixa. Então, o peso do fluido contido no volume de controle, ele não tem tanta influência na solução do problema. Tudo bem, pessoal? Feita a análise do primeiro membro da equação, nós vamos partir para a análise do segundo membro e já adiantamos que é um problema que vamos resolver em regime permanente, né? Então, todos os problemas que a gente vai resolver aqui em mecânica dos fluidos são problemas que estão em regime permanente. Os problemas em regime transiente, alguns deles vocês vão ver na hidráulica e alguns deles só se fizerem algum tipo de pós-graduação ou especialização na área, tá? Então, parte dos problemas transientes são estudados na hidráulica geral, outra parte é estudado só com matérias um pouco mais avançadas de pós-graduação. O cálculo é bem mais complexo quando o regime é transiente, tá? Então, nós vamos afirmar que o regime de escoamento é transiente. No regime, permanente. No regime de escoamento permanente, nada varia com o tempo. Portanto, essa derivada temporal, ela pode ser integralmente anulada. Um regime de escoamento permanente. Agora vocês podem me perguntar, mas como ocorre um regime de escoamento permanente? No regime de escoamento permanente,
ele vai acontecer quando a comporta foi aberta e a vazão se estabilizou. A vazão antes ficou igual a vazão depois, ou mais especificamente dizendo, a vazão depois da comporta ficou igual à vazão que vinha antes. Então, houve um certo equilíbrio nessas vazões, elas se equilibraram de forma que a quantidade de água por unidade de tempo, volume de água por unidade de tempo antes, vai ser igual ao volume de água por unidade de tempo depois, volume de água descarregado. Quando a comporta está se abrindo na operação de manobra da comporta, certo? Essa vazão ajusante ela vai aumentando gradualmente, então ela vai sofrendo um aumento com o tempo, indicando que ainda estamos em regime transiente, certo? Vamos imaginar a situação em que a comporta está totalmente fechada e ela está encostando aqui no fundo do canal. Quanto que vale a vazão antes? É zero, a comporta está fechada, não está tendo escoamento. Mas à medida que você começa a abrir a comporta, começa a aumentar a vazão ajusante e começa a aumentar a vazão montante também. Se você para de manobrar a comporta, você já deixou ela aberta, com essa abertura já há um certo tempo, vai chegar numa situação em que essas duas vazões se equilibram. É essa a situação de regime de escoamento permanente. É essa a situação que nós estamos resolvendo aqui, tá? Então, essa derivada temporal, ela vai ser zero por estarmos em situação de regime permanente. Tem dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir? Bom, feito isso, o nosso segundo membro, praticamente, ele vai se restringir aí ao somatório dos fluxos de quantidade de movimento nas superfícies de controle. E percebam que nós só temos fluxos de quantidade de movimento, fluxos de massa de fluido, por duas superfícies de controle. A entrada, 1, e a saída 2 do nosso volume de controle. Por quê? Porque as paredes laterais, que seriam outras superfícies de controle, são paredes de alvenaria aqui, né? Então, o fluido não passa nem na lateral direita e nem na lateral esquerda, certo? Então, tudo que entra pela seção 1 sairá pela seção 2. Então, analisaremos apenas essas duas superfícies de controle. A 1, que é a entrada, e a 2, que é a saída. Então, o que faz o papel de U na superfície de controle 1? É a própria velocidade V1. Ela entra positiva por estar favorável ao eixo X. O que faz o papel de ρ? É o ρ, é a massa específica do fluido, tá? E vamos analisar o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área, lembrando que, por convenção, os vetores de área sempre apontam para fora do volume de controle. Então, aqui a gente teria o vetor dA1, ele é perpendicular ao volume de controle apontando para fora, e aqui o vetor dA2, também é perpendicular ao volume de controle apontando para fora desse volume de controle, por convenção, tá? Na superfície de controle 1, então, o vetor velocidade entra e o vetor de área sai, de forma que o ângulo entre eles é um ângulo de 180 graus. Então, esse produto escalar é igual ao módulo do vetor velocidade, é V1, velocidade total é a própria V1, vezes o módulo do vetor de área, que é a área da seção transversal A1, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, o cosseno de um ângulo de 180 graus. Tudo bem, pessoal? Vamos somar agora o que ocorre na superfície de controle 2, aqui na superfície de controle 2. Quem faz o papel de U? É V2, é a própria velocidade V2, porque ela é paralela, integralmente paralela ao eixo X. Então, vai entrar aqui V2 vezes ρ, vezes produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor de área. O vetor velocidade sai do volume de controle, o vetor de área também sai do volume de controle. Então, o ângulo entre eles é de 0 graus. O produto escalar é o módulo do primeiro vetor, a velocidade V2 é a própria velocidade total, tá? Desculpa aqui, a velocidade V2, vezes o módulo da área, que é a própria área molhada a 2, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles, aqui é o cosseno de 0 graus. E está montada a nossa equação de quantidade de movimento, tá, pessoal? O que faremos aqui é isolar, então, o valor de Rx. Então, podemos escrever assim, o Rx, ele vai ser igual a Fp1 menos Fp2, F1 menos Fp2. A gente pode até trabalhar aqui também um pouquinho no segundo membro. Quanto que vale V1 a 1? O que é V1 a 1? É a vazão do escoamento, tá? Então, é a vazão Q do escoamento. V2 a 2 é o produto de velocidade por área.
é a vazão Q do escoamento. Então, é a mesma vazão Q. Então, a gente pode escrever assim os termos de segundo membro. Aqui, o cosseno de 180 é menos 1. O cosseno de 0 é 1. Tá? Então, aqui no segundo membro vai aparecer aqui, ó, mais... Eu estou trazendo o segundo membro para o primeiro membro. Então, vai aparecer mais ρ vezes Q, que é a vazão do escoamento, tá? Vezes V1. Então, isso aqui, como sinal negativo, ele passa lá para o primeiro membro positivo, certo? E aqui, como o sinal é positivo, ele passa para o segundo membro negativo, ó, menos ρ vezes Q vezes V2. E está aí montada a equação que permite que a gente calcule o valor, então, de Rx. Tá, pessoal? Então, tanto a equação para cálculo da força decorrente da pressão, quanto a equação para cálculo da Rx, ela está montada. Feito isso, a gente tem que ir lá para o Excel e resolver esse probleminha, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, os dados do problema já montados, né? Esse problema a gente vai ter que calcular aí alguns valores prévios. Então, temos a massa específica do fluido, é água, a altura da comporta é a altura de 2 metros, o valor de H1 foi dado, 0,15, o valor de H2 ele tem que ser menor, no caso, né? Então, vamos jogar um H1 um pouco maior aqui, ó, 1 metro, e o H2 0,15, né? Porque o H1 é maior do que o H2. As larguras do canal, que são larguras iguais, e o valor da vazão, 0,1 metros cúbicos por segundo. Se nós olharmos para as equações, a gente precisa, então, obter aqui, por exemplo, as velocidades V1 e V2, tá? Então, essas velocidades V1 e V2 são dados que a gente precisa calcular. Então, vamos colocar aqui, ó, V1 em metros por segundo e V2 em metros por segundo. As duas velocidades. Vamos colocar aqui as suas células. Deixá-las aqui azul, porque é algo que a gente vai calcular. Tá? Então, percebam, pessoal, nós conhecemos a vazão do escoamento e conhecemos a área molhada na seção, né? Então, a velocidade é a vazão dividido pela área molhada. Então, nós vamos pegar aqui a vazão e vamos dividir pela área molhada. É a área de uma seção retangular. Veja que o nosso canal ele tem seção retangular e essa área molhada é a largura do canal, B1, vezes a profundidade ocupada pela água, H1. Isso vai nos dar ali uma velocidade V1 de 0,05 metros por segundo, certo? Bom, na seção 2, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a vazão do escoamento e vamos dividir pela área molhada da seção. É a largura vezes a profundidade. É a área molhada, né? A largura da seção vezes a profundidade do escoamento na seção. Teremos ali uma velocidade de 0,33 metros por segundo. Podemos também calcular as forças decorrentes da pressão, a FP1, que será calculada em Pascal, e a FP2, também calculada aí em Pascal. Então, as duas forças calculadas em Pascal. Vamos colocar aqui. Então, para isso, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá, pessoal? Essa fórmula aqui. Eu vou até copiar e colar lá para a gente escrever com mais facilidade, tá? Perceba então que nós já temos ali todos os dados para calcular essas duas forças decorrentes da pressão. Temos então a massa específica do fluido, ou a aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. Na seção 1 nós vamos utilizar a profundidade 1, H1 ao quadrado, vezes a largura B1 da seção, dividido por 2, resultando então numa força de 9.810 newtons, né? Eu coloquei aqui em Pascal, mas eu coloquei errado, hein? F1 é força e não pressão, tá? Então, essas forças estão em newtons. A pressão, sim, em Pascal, mas a força em newtons. Então, 9.810 newtons. Vamos fazer a mesma coisa aqui para a seção transversal 2, de profundidade H2. Então, isso aqui é igual a massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade H2 ao quadrado,
vezes a largura da seção V2 dividido por 2. Então, nós temos ali uma força de 220,73 newtons. Essa é a força na seção 2. E aí fica fácil calcular a RX, né? Praticamente nós já temos ali todos os dados para o cálculo da componente RX, que é a principal variável desse nosso problema. É ela que o nosso problema está pedindo para resolver, para calcular o valor dessa RX. Como nós já deduzimos aqui a equação de RX, basta que a gente então traga lá para o Excel a equação da RX e que a gente possa aplicá-la na célula específica para o seu cálculo. Tá? Então, vou calcular aqui. Grande demais, hein? Vai para lá essa aqui, vamos pegar essa aqui e trazer para cá. Então, essa equação aí para calcularmos a RX. Então, ficou fácil, né, pessoal? É um cálculo relativamente fácil. Isso aqui, então, vai ser igual a FP1, a FP1 está aqui, menos a FP2, mais a massa específica do fluido, vezes a vazão do escoamento. Percebam que a vazão do escoamento está em metro cúbico por segundo, já está no sistema internacional. Se por acaso tivesse em litros por segundo ou em litros por hora, a gente teria que fazer conversões de unidades, tá? Mas como está em metro cúbico por segundo, essa conversão de unidade ela não foi necessária. Vezes aqui V1, onde está o V1? Está aqui, menos a massa específica do fluido, vezes a vazão do escoamento, vezes a velocidade V2. A velocidade V2 está aqui. Dessa maneira, nós temos ali o valor da força Rx em newtons. É a força que a comporta faz sobre o escoamento. Se quisermos transformar a unidade para termos um valor numérico mais palpável, a gente calcula aí em kgf, que é dividido pela aceleração da gravidade. 975 kgf, é uma força considerável, hein? Uma força, quase uma tonelada força, é a força que a comporta exerce sobre o escoamento. Tudo bem, pessoal? Para a gente encerrar, então, o nosso problema, vamos sempre lembrar que a força calculada é a força que as paredes, que as tubulações, que as peças produzem no escoamento, tá? Então, vejam que a gente tem ali o fundo do canal e a gente tem ali um certo escoamento que sofreu a força Rx. Essa força Rx, ela deu positiva, significa que o sentido inicialmente pré-fixado estava correto. Mas essa força é a força de quem em quem, pessoal? Essa força Rx que realmente está apontando aqui para a esquerda é a força da comporta no escoamento, tá? Então, essa força aqui é a força da comporta. No escoamento, ou no fluido, né? A força que a comporta faz no escoamento. Agora, não foi isso que foi pedido no enunciado. Vamos até subir lá para a gente ver direitinho o que foi pedido. Ó, calcule a força do escoamento sobre a comporta de segmento. Então, ele está pedindo a força que o escoamento faz sobre a comporta. A força que o escoamento faz sobre a comporta é a mesma que a comporta faz sobre o escoamento, mas aplicando aqui a terceira lei de Newton. Ela é a mesma em módulo, a mesma direção, porém em sentido contrário, tá? Com os dados numéricos que nós obtivemos ali do nosso problema, né? Vamos voltar aqui, ó. Essa força vale 974,61 kgf. 974,61 kgf. E é a força do escoamento na comporta. Tudo bem, pessoal? Ficou dúvida aqui? O problema ele pede para a gente analisar, né? Analisar os valores dessas forças. Então, o que nós vamos ter aqui é cenários, né? A gente pode fazer cenários, por exemplo, mudarmos a profundidade. Veja que a profundidade H1 ela pode chegar no máximo até 2, que é a altura da comporta. Então, vamos imaginar que essa profundidade H1 é 2. Aí os valores de forças mudam, tá vendo? Ó, como que a força aumentou? Se por acaso a comporta estiver mais fechada ainda, deixando uma abertura de apenas 5 centímetros abaixo dela, 0,05, isso vai trazer mudança no valor da força também, tá? Então, nós podemos testar aí várias situações, ó, testar vazões,
e com isso os valores de forças vão sendo alterados, vazões menores, né? Tudo isso aí alterando os valores de força resultante causada pelo escoamento sobre a comporta. Tá, pessoal? Tudo bem? Então, só para a gente fechar, esse problema é um problema típico de equação de quantidade de movimento, um problema simples, mas a diferença em relação ao cálculo de forças em condutos forçados está no cálculo das FT, as forças decorrentes da pressão. A fórmula de cálculo das forças decorrentes de pressão, elas são diferentes em caso de condutos livres do que aquelas em casos de condutos forçados, certo? Na aula seguinte, nós vamos ver mais um exercício de aplicação dessas equações de quantidade de movimento e utilizando também o conceito ali de energia específica. Ficou dúvida aqui, pessoal? Beleza, vou pedir para que vocês não saiam da sala para que eu possa fazer então salvar a lista de participantes, tá?